Olá pessoal, eu sou o Fernando Rocha, esse é o nosso Saúde e Bem-Estar. No programa de hoje, você vai conferir conosco o médico coordenador do Serviço de Ortopedia da Rede Mater Dei de Saúde e presidente da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia da Regional Minas Gerais, o Dr. Roberto Zambelli, tira nossas dúvidas sobre a saúde dos pés. Temos o quadro Mitos e Verdades para desmistificar informações falsas sobre os pés. Todo mundo acha que sabe tudo sobre os pés e também os cuidados necessários com essa parte do corpo tão importante e que nos ajuda pela vida fora. Eles nos levam para todos os lados, são o nosso principal vetor de contato com a Terra, com o mundo. Se eles estiverem saudáveis, a gente pode ir do Oiapoque ao Chuí, ou até mais longe. Mas se eles estiverem cansados e doloridos, aí o jeito é botar para cima e pedir para a avó, como se diz aqui em Minas Gerais, um escalda-pés daqueles bons, com direito à água morna, umas ervinhas do quintal. Você já adivinhou quem são eles? São os pés, minha gente, nossos companheiros de caminhada, que às vezes são esquecidos, a gente não dá tanta atenção e cuidado como eles merecem. Para falar sobre esse assunto, quem está aqui no estúdio conosco é o médico coordenador do Serviço de Ortopedia da Rede Mater Dei de Saúde, presidente da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia Regional Minas Gerais, o Dr. Roberto Zambelli. Vai tirar nossas dúvidas sobre a saúde dos pés. Bem-vindo, doutor. Obrigado, Fernando. Prazer estar contigo aqui hoje. Alegria nossa. Os pés, a gente estava conversando antes, esse conjunto de ossinhos tão bem ordenados, tão bem organizados, mas que se algum desses ossinhos complica a nossa saúde toda, nossa integridade acaba comprometida, né, doutor? Sem dúvida, né? Eu converso muito com os pacientes sobre isso, né? Eu brinco que é como se fosse um time de futebol. São 11 que jogam ao mesmo tempo, no caso do pé são 26 ossos, então se você tem algum deles que está fora do jogo, naturalmente a gente vai ter uma sobrecarga nos outros ossos e aí sim alguns processos dolorosos podem acontecer de fato. E eles literalmente sustentam o nosso peso, né? Sem dúvida. Sem dúvida, né? Todo o peso do corpo passa por o pé, né? E eventualmente nas corridas a gente tem um aumento dessa carga devido ao impacto, né? E às forças que estão envolvidas na corrida, por exemplo. De uma forma geral, só para falar dessa sustentação, a gente já pode dizer que a questão da obesidade já está diretamente relacionada com a saúde dos nossos pés? Sem dúvida, né? Uma coisa que a gente comenta muito também com os pacientes é que tanto os pés quanto os joelhos e os tornozelos são articulações de carga. Então, eles têm, de alguma forma, programado, né, um volume de peso esperado a receber. Então, se você submete uma carga excessiva a esses ossos e articulações ao longo do tempo, fatalmente você terá um desgaste precoce nessas articulações. E aí, processos dolorosos, limitações de movimento, limitações de atividades podem acontecer ao longo da vida. E a gente, para falar sobre a saúde do pé, para identificar um pé saudável, é importante a gente identificar que tipo de pé a gente tem, né? Perfeito. É muito comum, e aí os atletas, corredores principalmente, vão saber falar muito bem sobre isso também. A gente tem 3 tipos de pisada, né? Ou seja, um pé que é um pouco mais chato, mais plano, é um pé pronado, né? Um pé neutro, né? Um pé alinhado, e um pé cavo, ou um pé que tem aquela covinha do pé um pouco mais pronunciada, que é um pé mais rígido. Então, o formato do pé traz uma característica específica. Então, o pé que é plano é um pé mais maleável, que acomoda melhor no chão, na pisada, e o pé mais cavo, um pé mais rígido. Então, o que difere isso? Um pé mais plano precisa de um calçado que tenha mais suporte. Então, se você for olhar um tênis para pé pronado, por exemplo, ele tem uma abinha na região de dentro do pé, assim, para evitar que o pé caia muito quando você está correndo. Do outro lado, o pé cavo é um pé mais rígido. Então, o solado dele tem que ter um pouco mais de amortecimento para acomodar e receber melhor essa carga desse pé mais rígido, mas que, por outro lado, facilita a hora do desprendimento do chão. A gente está falando aí de estruturas de pés, mas também podem ter pés mistos, né? Pode ter um pouco pronado, um pouco chato, meio a meio, isso pode existir?
Na verdade, o que a gente precisa entender é que isso não são doenças, não são defeitos, né? Não tem o certo e errado. Não, a gente usa o termo como variação da normalidade. Então você tem um pé que pode ser neutro, outro que pode ser muito pronado, aí você tem variedades, né, intensidades diferentes da deformidade nesse caminho, e por outro lado também, um pé muito cavo, e normalmente os pés muito cavos são pés que têm alguma doença por trás, e variações no meio do caminho, que são pés sadios, sem doença, mas que têm um formato diferente, que no fim, essas pessoas, a grande maioria, vão passar a vida inteira sem sentir nenhuma dor nos pés. É apenas uma variação da normalidade. Você falou das doenças que podem estar por trás de um pé com determinado estilo, tamanho. Quais são essas doenças? Por exemplo, o paciente que tem um pé muito plano, né, a gente tem as barras tarsais ou as colisões tarsais, que são ossos que nascem grudados, né, e que vão limitar o movimento e que deixam o pé com um aspecto mais plano, mais chato. Do outro lado, tem algumas doenças hereditárias, como por exemplo o Charcot-Marie-Tooth, que é uma doença que deixa o pé, ele tira um pouco da força de alguns músculos do pé, fazendo com que ele fique um pouco mais cavo, um pouco mais lento, o paciente tem uma marcha diferente, mas são espectros que não é o comum, né, Fernando? O comum é você ter o formato do pé, não vai ser igual de todo mundo, e muitas vezes os dois pés de uma pessoa não são do mesmo tamanho, por exemplo. É comum um pouquinho menor, não necessariamente. Pelo contrário, você ter um pé que acomoda no calçado e o outro fica um pouquinho apertado. Isso é super comum, não é um problema. É só uma dificuldade a mais para a gente conseguir encontrar um sapato ideal para comprar. Exatamente, era sobre isso que eu ia falar agora. Porque você descobrir o jeito que você pisa, a forma do seu pé, pode ajudar bastante na hora de escolher um sapato e na hora de evitar um sofrimento terrível, 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 que é o sapato apertado. Né, doutor? Sem dúvida. A gente tem uma orientação para os pacientes, que é quando comprar o sapato. Que horas do dia você deve comprar o sapato. Né? Então, o ideal é que você vá sempre ao final do dia, né? Mais à tardinha. Por quê? Porque ao longo do dia, e todo mundo, né, que começar a perceber isso, você amanhece o dia com o pé bem desinchado, a perna bem desinchada, e você, naturalmente, ao longo do dia, você vai inchando os membros inferiores. Por motivos óbvios da drenagem do nosso sangue, vamos dizer, do retorno sanguíneo para o coração. Então, o ideal é que você vá comprar esses tênis ou calçados, principalmente calçados de couro, que são mais rígidos, ao final do dia. Quando o pé vai estar com um formato um pouco maior do que o normal. Claro que não é muito maior, mas com certeza, na compra de um calçado, isso faz muita diferença na hora de você escolher o sapato ideal. O senhor disse aí que o tamanho do nosso pé, o direito e o esquerdo, eles são diferentes. Existe um movimento da moda brasileira de uma nova padronagem mais acessível, adequada à necessidade dos corpos brasileiros, né? A gente repete padrões de fora, da Europa, dos Estados Unidos, e com o calçado isso também acontece, né? Existem numerações diferentes em outros países que até são mais específicas, né? Metade, um quarto. Exato. E nos Estados Unidos, inclusive, você ainda tem o modelo, por exemplo, W, né, que é o wide, que a caixa anterior é mais larga do que Então você tem outras configurações do sapato que não são só no tamanho. Também na largura da câmara anterior, na altura da câmara anterior. Então, se você tem deformidades em garra dos dedos, você precisa de um calçado que seja mais alto. Se ele for muito baixo, você vai ter um atrito natural contra as proeminências ósseas, formando as calosidades. Então, a gente precisa evoluir nisso também no Brasil um pouco, nessas opções, mas com certeza isso facilita muito para o paciente. A gente acaba sendo refém da historinha do vendedor de sapato que chega para você e fala assim, fica tranquilo, ele vai lacear. Bom, na verdade não vai, né, doutor? Nem sempre, né? Nem sempre. Alguns calçados, o calçado de couro, ele pode sim lacear ao longo do tempo, ele vai ganhando o formato do pé. Para quem às vezes tem dificuldade, existem inclusive alguns instrumentos de madeira que você compra e coloca dentro do sapato e vai abrindo, ele vai conseguindo lacear um pouco, mas é muito pouco, né? E até lacear, a dor vai ser uma constante. Exatamente. O fato é que a gente tem que adaptar a esses problemas, a fatores que vão influenciando negativamente a saúde dos pés, né? O senhor falou aí algo que afeta muitas pessoas, os pés em garra, os dedos em garra. Acontece também de dedos sobrepostos. Por que isso acontece e existem formas de evitar isso? A gente brinca muito que o pé ele tem um sem número de patologias e mais um sem número de cirurgias e tratamentos específicos.
O motivo das garras, muitas vezes, é porque você tem o hábito de usar um sapato muito apertado e acaba apertando os dedos ali naquela região para se adequar a algum modelo de beleza, como você bem falou. Mas é muito mais comum na vigência de algumas doenças, por exemplo, o diabetes. As pessoas com diabetes de longo tempo, de longa duração, acabam evoluindo com uma deformidade em garra dos dedos. O joanete, ao longo do tempo, ele também tende a se agravar, é natural da deformidade. Então, também ele vai migrando para a lateral e vai interferindo na formação dessas garras. O tratamento que a gente sempre preconiza os pacientes, ele é sempre não cirúrgico. Né? É sempre uma forma de você buscar calçados que acomodem melhor o seu pé com as deformidades que ele tem. O dedo sobreposto também tem relação com diabetes? Não necessariamente. Não necessariamente, mas a formação de garra sim. Algumas deformidades como a clinodactilia, principalmente do quarto e do quinto dedo, que ele tem uma torçãozinha assim e pode eventualmente entrar debaixo do terceiro e do segundo dedo. E tem também o do segundo dedo, que aí já é uma lesão de um ligamento que tem aqui na parte plantar, que faz com que o dedo vá levantando e vá migrando para cima do dedão, assim. Alguns pacientes têm meio com uma figa assim no pé, né? Que vai subindo o segundo dedo em cima do hálux. Como é que acha um sapato confortável numa situação assim? É difícil. Muitos pacientes se adaptam com sandálias, né? Porque aí você não tem nenhum atrito na região dorsal do pé, mas infelizmente alguns pacientes vão necessitar de uma correção cirúrgica para poder acomodar melhor esses dedos no sapato. Agora, você falou aí do pé diabético, né? O pé do diabético é um capítulo à parte, Sem né? dúvida. O diabético tem que ter uma atenção muito especial com os pés? Cada vez mais existem estudos e existem diretrizes que fazem com que a gente se preocupe com o cuidado dos pés do paciente diabético, né? O paciente diabético, ao longo do tempo, ele, se tiver uma doença mal controlada, ele pode evoluir com uma insensibilidade dos pés. E isso, o pé fica vulnerável a traumas e lesões, e esses traumas podem ser portas de entrada para a infecção. Então, acho que todo mundo, infelizmente, já ouviu um caso de alguém que teve amputação de um dedo, de uma perna, por conta do diabetes. Então, o cuidado com os pés, a vigilância com os pés, a atenção no cuidado com os pés do diabético é, sem dúvida, um fator determinante para a saúde e para a longevidade desses pacientes. O que acontece é que ele perde a sensibilidade e acaba... machucando sem perceber. Machucando sem perceber. Sem dúvida. Então, os pacientes, eventualmente, eles chegam no consultório com a ferida de 3, 4, 5, 10 dias de evolução, que ele não percebeu, porque o diabetes também ele enxerga mal, ele mora sozinho, não tem ninguém que possa fazer esse cuidado para ele. Então, infelizmente, entre aspas, negligenciado, mas não por uma falta de cuidado, é porque ele não sente, ele não enxerga. Então, precisa sistematizar esse cuidado do paciente, ele precisa ter o hábito de todo dia parar para olhar o pé de noite, se não alcançar, com um espelhinho para ver a planta do pé. Outra dica que a gente sempre orienta o paciente a usar meias brancas de algodão. Por quê? Porque a meia branca ela absorve o suor, então não deixa o pé ficar úmido para dar frieira, essas questões todas. E se você machuca o pé e sangra, a meia branca te mostra. Então ela te alerta que alguma coisa está acontecendo. A meia escura eventualmente não te mostra isso. Então são algumas dicasinhas que vão permitir que o paciente diabético cuide melhor dos seus pés. E como o senhor disse, né, acaba assim, no caso extremo, acontecendo a amputação de um dos dedos, né? E aí a gente volta a falar da importância dessa estrutura, porque mesmo que seja um mindinho, quando amputado, a situação de equilíbrio acaba também sendo afetada, né? Algumas amputações, de fato, elas vão interferir no equilíbrio, né? As amputações que a gente chama de menores, que são dedos, né, ou raios, a gente consegue, de alguma forma, balancear isso com ajustes de tendões, colocando tendões em lugares específicos para poder manter esse equilíbrio. Mas as amputações que são maiores, ou seja, que vêm do meio do pé para o tornozelo e aí, às vezes, para a perna também, essas, com certeza, vão impactar muito na qualidade da marcha, na qualidade de vida do paciente. Na sua opinião, doutor, o senhor acha que as pessoas ainda negligenciam muito a saúde dos pés, que é algo que a gente fala, não, meu pé está aí, ele está forte, vamos embora, pezinho. Acho que a gente tem dois extremos, né? A gente tem o extremo de quem, de fato, negligencia muito isso e não se preocupa. Tem pacientes que ficam meses com uma frieira entre os dedos e não se preocupam com aquilo. Mas, por outro lado, tem pessoas que se preocupam demais. Então, às vezes, questões estéticas motivam os pacientes a buscar uma atenção, inclusive até buscar uma cirurgia para corrigir certas deformidades exclusivamente para poder entrar dentro de um padrão de beleza específico, como dedos muito compridos, que incomodam às vezes, a pessoa quer só encurtar o dedo. Então, a gente tem aí para todo gosto, mas os extremos são sempre muito perigosos. E é possível encurtar os dedos? Não, possível é.
né? Então, existem técnicas cirúrgicas que permitem que você faça vamos dizer, esse alinhamento, né, como você quiser dos dedos. É importante que o paciente saiba, e a gente opta por seguir essa linha, que a cirurgia ela não é isenta de riscos, né? Então, um pé que eventualmente é não doloroso, mas ele não é bonito para o paciente, numa cirurgia que eventualmente evolui mal, ele pode se tornar um pé doloroso. Então, a ortopedia, ela busca essas correções cirúrgicas para aqueles pacientes que têm dores e deformidades nos pés eventualmente. Embora o senhor seja um ortopedista, no exame clínico de um pé, é possível perceber sinais assim de indicações de outras doenças? Muito se fala assim, por exemplo, um pé mais com aquela casquinha, além da frieira, talvez a questão do ácido úrico. Muito se fala na sabedoria popular, né, que o pé pode indicar alguns problemas, até mesmo a saúde das unhas. É comum esse exame clínico atentar para outros detalhes importantes? Excelente pergunta, Fernando, com certeza. Talvez o diabetes seja a principal doença que eu já fiz diagnóstico no consultório antes do paciente saber. Por quê? Você tem alterações distróficas da unha, alterações distróficas da pele, a pele do paciente diabético que já tem um acometimento da doença numa fase mais avançada, a pele fica mais ressecada, né? O povo fala na minha terra, mais caracachenta, né? Que eles falam. Então, você consegue ter atenção, a pele vai mudando a cor, ficando um pouco mais escuras, né? As dermatite ocre, dermatite nigras em torno do tornozelo, que já lembram uma possível alteração vascular, que a gente pode sugerir ao paciente que busque o apoio do colega angiologista. Então, sem dúvida, um exame físico cuidadoso, né, uma boa conversa com o paciente, já nos indica uma série de questões que podem ajudar, inclusive no cuidado da saúde como um todo, e não só dos pés do paciente. Importantíssimo isso. E esse autoexame também é muito importante. Falamos de coisas assim, dicas importantes para você olhar para o seu pé e perceber, olha, tem algum sinal aí de que algo não vai bem, né? Está diferente. Está diferente. Muito se fala também da energia, né, da terra, da grama, do verde, para andar descalço. Isso clinicamente faz sentido? É bom andar descalço? Sim, é bom, né? Principalmente em terrenos regulares, obviamente, quando você tem uma condição de saúde adequada, né? Lógico que os pacientes muito idosos, os que têm uma alteração de equilíbrio, a gente obviamente não sugere isso, mas você andar em terrenos irregulares, andar descalço, onde você precisa fazer os movimentos mais intrínsecos dos pés, fortalece a musculatura intrínseca do pé. Isso vai te ajudar, obviamente, a ter um pouco mais de equilíbrio e a desempenhar as suas atividades do dia a dia. Andar na areia? Sem dúvida. Na nossa praia, em Guarapari, né? Em Manguinhos. Em Manguinhos. Mas, doutor, e aí também outro fator importantíssimo do pé são os calos, né? O calo, o nome já diz tudo, né? Eles também são indícios de que alguma coisa está errada, até na escolha do sapato, de postura? Sem dúvida, né? O que é o calo? O calo, ele é uma resposta da pele a uma área que existe uma pressão aumentada entre o ambiente externo, o calçado, e as preeminências ósseas do corpo. Então, se você tem... Uma defesa. Exatamente, porque se você não faz aquele espessamento de pele, vai abrir a pele. Então, o corpo... ele vira uma vai... ferida. Exatamente, o corpo vai se protegendo de alguma forma. Então, a calosidade te avisa que existe naquela região uma pressão aumentada, no mínimo irregular. Então, é possível que você, obviamente, os calos nos dorsos dos dedos, tem um sapato que está apertando aqui em cima. Então, um calçado com caixa anterior mais larga e mais alta vai acomodar melhor. Na região plantar, principalmente nas cabeças dos metatarsos, você entende que existe uma força excessiva nessa região. Isso pode acontecer, por exemplo, por uma falta de alongamento da musculatura posterior da perna e da coxa, que está refletindo com uma carga excessiva na região do antepé. Então, o calo na sola do pé pode ser alguma coisa mais estrutural, não está muito relacionado com o sapato? Perfeito, e nem só com o pé. Pode ser com o tendão de Aquiles, ou com a panturrilha, ou a região posterior da coxa, que existe uma falta de alongamento nessa região e que, durante a marcha, causa um tempo maior de apoio e uma carga maior nessa região do antepé. E aí você precisa trabalhar, não basta colocar um sapato qualquer,
precisa trabalhar o alongamento da região posterior da perna da coxa, eventualmente uma fisioterapia, uma reabilitação por são necessárias, antes de pensar em alguma intervenção cirúrgica. E aí, para resolver esses problemas do dia a dia, eu gosto muito de fazer essa associação, assim, por exemplo, a tecnologia da Fórmula 1 desenvolve carros muito velozes, mas em algum momento essa tecnologia chega nos carros da nossa vida de todo dia, né? Tem vários exemplos sobre isso. Na medicina esportiva e no avanço do atleta de alto rendimento, a gente também absorve muitas coisas para a gente viver melhor, por exemplo, até para tratar dos calos, com palmilhas, com tênis adaptados. Sem dúvida, cada vez mais rápido a chegada dessa tecnologia, né, que são altíssimos investimentos que são feitos para o atleta de alto rendimento, e é cada vez mais rápida a chegada disso para a pessoa comum, né, para o atleta amador ou para o paciente que quer usar um calçado adequado. Não só o calçado, como também as meias, palmilhas, né, lembrando que todas essas palmilhas que são feitas sob medida, elas são feitas por profissionais capacitados, né, normalmente fisioterapeutas que fazem essa avaliação, são pessoas formadas para isso, para avaliar esse paciente, e também com prescrições médicas para aqueles pacientes que têm alguma doença, alguma deformidade. Isso que eu ia dizer, porque você compra palmilha até no supermercado, na farmácia, então é preciso atentar por isso. Ela pode até prestar um desserviço para o pé? Sem dúvida. Essas avaliações que não são feitas individualmente, né, que são feitas de maneira massificada, obviamente que elas não vão conseguir contemplar todas as pessoas. Então, infelizmente, se você compra algum tipo desses dispositivos de maneira inadvertida, por orientação de pessoas não capacitadas e não bem informadas, você pode sim ter problemas. Agora, a máquina que algumas lojas de esporte vendem ali, né, o trabalho dessa máquina para você escolher um tênis, esse pode ser melhor recomendado. Sim. Isso pode ajudar. Sim, o tênis é diferente da palmilha, né? O tênis ele é feito para poder acomodar um perfil de pé. Mais aberto, mais amplo, Perfeito. E um perfil de atividade também. Então você tem calçados específicos para poder correr, para jogar tênis, para poder jogar voleibol. Para andar de skate, para jogar futebol, para tudo. Perfeito. Né? Cada calçado, ele preenche uma série de requisitos para aquela atividade. Então, se você eventualmente usar um tênis de voleibol para correr, você pode ter lesão das unhas, porque você vai ter um movimento excessivo do pé dentro do calçado. Então, é ter essa atenção, né? Infelizmente, você acaba tendo que investir um pouco mais para ter um material esportivo de qualidade, mas a recíproca é verdadeira, né? Quanto mais você investir em qualidade, melhor será o seu desempenho e mais longeva será a sua atuação dentro daquela área. Exatamente. Sem lesões. Sem lesões. E uma dica muito boa que os ortopedistas não cansam de repetir é que para quem usa o tênis para correr, não ter apenas um, né, doutor? Exato. O material que o tênis é feito, ele vai se deformando com o tempo, com o peso do nosso corpo, com o impacto que ele vai recebendo ao longo da corrida, por exemplo. Então, o ideal é que você tenha mais de um tênis, pelo menos 2, que você vai intercalando, né, as atividades, porque o tênis ele precisa de um tempo para poder, vamos dizer, entre aspas, respirar, para poder recuperar, né, a sua conformação inicial e poder, obviamente, te oferecer uma absorção de impacto adequada, né, que se espera dele. A performance, né? Sem dúvida. Agora, falando sobre o pé, né, uma das situações muito comuns nas casas brasileiras é aquela velha cena de alguém chutando aquela quina ali, ó. Só de imaginar já dói, batendo o dedinho mindinho. Ele é muito maltratado, né, doutor? Assim, nas quinas. As quinas adoram os dedinhos, né? E o que fazer no caso de fratura? O que se fala muito é que não tem nada para fazer. Você quebrou o mindinho, fica com ele aí e tal. O que é real disso? Essa sua pergunta é muito boa, Fernanda, porque realmente as pessoas negligenciam eventualmente esses pequenos traumas, né? E o que acontece é que uma deformidade residual num dedo, né, após um trauma, pode gerar uma posição inadequada, e aí nós voltamos lá para a questão do atrito, né, excessivo numa região, calosidades podem aparecer, não só do lado de fora, como do lado de dentro do dedo, por exemplo. Então, a avaliação médica após um trauma, né, um exame radiográfico para identificar a fratura, eventualmente a gente precisa de fazer uma redução, que é colocar o dedo no lugar e fazer um tratamento com imobilização.
Doeu mais que a pancada. Coloca o dedo no lugar, dói mais. É verdade. Aí tampa a boca para não gritar. Eventualmente, sim. A gente faz bloqueio anestésico, né? Para poder dar o conforto adequado para o paciente e fazer o tratamento adequado. Mas não imobiliza, né? Não, a gente imobiliza. Imobilização a gente chama de funcional. Então, a gente usa muitas vezes o dedo adjacente, vamos dizer assim, para poder servir como orientação para aquela adequada consolidação, ao mesmo tempo que permite um grau de movimento. Não coloca gesso, nada disso, para fratura de dedo. Quando eu falei da imobilização, Sim. eu lembrei do gesso, que, aliás, está muito em desuso, né? Aquele gesso antigo, que todo mundo escrevia o nome, os amigos da sala de aula escreviam os nomes. Esse não existe mais? Existe e é extremamente útil para uma série de doenças, uma série de fraturas, uma série de pós-operatórios. É claro que hoje nós temos uma série de outros dispositivos, como as botas imobilizadoras, as sandálias pós-operatórias, que permitem um conforto maior. Você pode tirar para tomar um banho, para dormir. Nós temos gessos sintéticos disponíveis no mercado, que você pode, inclusive, tomar banho com eles, sem aquela preocupação de molhar, de derreter, de perder o tratamento. Então, graças a Deus, a tecnologia vem trazendo para a gente uma série de recursos novos e é disponível para qualquer paciente hoje em dia no mercado. Mas é comum a gente ver pessoas assim na vida de todo dia, no restaurante, no centro da cidade, com o pé completamente imobilizado e andando ali normalmente. Poxa, se quebrou o pé, não era para ficar mais quieto ou essa bota completa totalmente a imobilização e está tudo certo? Depende. Né? Então, uma série de, por exemplo, uma entorse de tornozelo, né, que é super comum, você está andando e virar o pé. Hoje em dia, a gente já entende que quanto antes você puder pisar com o pé imobilizado, você vai ter um resultado melhor. Então, aqueles longos períodos de inatividade, com o pé para cima, de gesso, né? Quando eu comecei a residência há pouco menos de 20 anos atrás, se engessava todo mundo que tinha uma entorse de tornozelo para poder permitir que o ligamento cicatrizasse. Hoje não. Hoje a gente entende que você precisa se imobilizar, mas que pisar o quanto antes o paciente tolerar, pela dor, obviamente, é benéfico para aquele tratamento. É vida real. Sim, e a bota é feita para isso, para você andar com ela sem nenhum tipo de preocupação. Mas, de novo, depende da fratura, depende da lesão ligamentar, depende do pós-operatório. E aí é o seu médico que vai te falar direitinho qual que é o melhor momento para iniciar ou não o apoio. E o pé das crianças, quais são os cuidados? Era muito comum em priscas eras, né, o uso daquelas botas ortopédicas, né, com uma alça de metal. Isso era muito presente na nossa rotina de todo dia. Você usou? Não, eu usei. Você usou? Eu usei. É muito comum e hoje é mais comum ainda a mãe que vem no consultório falando que a avó falou que a criança está com o pé chato e que precisa de usar a botinha. Aquele pé de pãozinho. Isso é muito comum. Então, assim, felizmente, né, nos últimos 30 anos, a ortopedia entendeu que o uso das botas não tem sentido. Né? Para essas deformidades dos pés, não. Para outras coisas, sim. Essas órteses são muito úteis. Mas para aquele pezinho chato do menininho que brinca, corre e que não tem nenhuma outra doença, né, que a avó se incomoda, existe uma sequência de deformidades que a perna vai corrigindo ao longo do tempo. Então, normalmente, entre 6, 7, 8 anos, as crianças já têm o alinhamento dos membros prontos como deve ser para a fase adulta. Então, ele vai nascer com a perninha mais arqueada, em torno de 2 a 3, 4 anos, ele vai ter o joelhinho bem para dentro, o pezinho bem chato, e depois ele vai realinhando isso. É claro que isso não prescinde de avaliação do ortopedista, e nós temos cirurgiões de pé e ortopedistas pediátricos que podem orientar muito bem as famílias com relação a isso, mas, de fato, as botas, graças a Deus, já não são mais parte do nosso arsenal. Porque faz todo sentido. Você olha o pé de um bebê, com até 1 ano de idade, que ainda não está andando, o pé não está estruturado para pisar, né? Não está. Ele parece ali uma coisinha fofa ali, né? Um bolinho, né? Ele vai amadurecendo, né? Ele vai amadurecendo. E vai melhorando a sua posição ao longo do tempo. E isso ao longo do tempo mesmo, demora 6, 7, 8 anos para você ter uma formação. E muitas crianças terão pé chato. Porque o pai tem, a mãe tem, o avô tem, e isso é uma herança que ele carrega. E 90% das pessoas que têm pé chato vão nascer, crescer e morrer com o pé chato sem sentir nada no pé. Então, não é uma doença, né?
Claro que quem insistir dor, nós vamos, né, estar à disposição para cuidar e orientar e tratar o que for necessário. Mas o normal é não sentir dor. Tinha história antiga que se via para a dispensa do exército, né? Acho que nem isso cola mais, viu? Nem isso Não, cola mais. Não, acho que não. Agora, doutor, falando dessa evolução assim, do recém-nascido até a terceira idade, também lá na outra ponta, evoluções também vão acontecer com o pé, né? Sem dúvida. O nosso pé ele vai transformando ao longo da nossa vida, né? Em uma série de aspectos, né? E essas transformações, elas são de acordo com a nossa demanda. Então, determinadas deformidades que são operadas em pacientes de 20, 30, 40 anos, não são operadas em pacientes de 70, 80, 90 anos, porque a demanda é diferente. Então, o paciente idoso, por exemplo, esse coxim plantar, ele naturalmente vai perdendo água e vai ficando mais fino, assim como qualquer tecido do nosso corpo vai perdendo água, vai tendo ruga. Então, no pé não é diferente. Então, algumas áreas que não incomodavam antes na fase, vamos dizer, adulta, passam a incomodar na fase, nos pacientes idosos. Então, você precisa de um calçado que possa acomodar isso melhor. Então, é importante que a gente entenda que existem mudanças ao longo do tempo, nem sempre são mudanças para pior, né? São mudanças que vão seguindo a demanda inevitáveis da vida, não tem né? jeito. Não tem jeito. Não tem jeito. A gente vai fazer agora aqui um rápido intervalo, doutor Roberto, e a gente volta no próximo bloco. Vamos falar mais sobre a saúde dos pés, o papo está muito bom, e a gente tem um quadro que se chama Mitos e Verdades, para a gente entender melhor como é que a gente trata os nossos pés. Tá bom? É um intervalo rápido e a gente volta logo.